estudando esse livro, as suas visões que ele teve aqui, traz grandes ensinamentos para nós. Amém? Vamos ler hoje a terceira visão. Jerusalém é medida. Zacarias 2, versículo 1 até o 13. Zacarias, capítulo 2, do 1 ao 13. Você vai em Mateus e volta poucas páginas. É mais fácil, acho. Não sei se todos vocês estiveram aqui nas outras ministrações que eu falei a respeito desse livro. A primeira parte, a gente leu do versículo 1 ao 6 do capítulo 1, a gente falou sobre o arrependimento, que é a porta da redenção. A gente estudou um pouco sobre isso, e depois a gente entrou na primeira visão, ainda no capítulo 1, a qual Zacarias vê um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele havia cavalos marrons, brancos e vermelhos, e estava no meio de uma plantação que chamava Murtas, e Zacarias vê aquela visão ali, e dá a entender, resumidamente, que esse homem que estava montado no cavalo vermelho era o próprio Cristo, e atrás dele estavam ali os cavalos brancos, marrons e vermelhos, que eram subordinados a ele. Ele é o Senhor dos Exércitos, é ele que comanda tudo no céu, por ordem de Deus. E então, a gente entendeu que a onisciência, a onipotência, a onipresença, trabalhando em favor de Deus, esses cavaleiros patrulhavam a terra e traziam uma notícia que a terra estava em paz e tranquila. Porém, era uma falsa paz, não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo estivesse lutando para reconstruir Jerusalém. E depois a gente viu, nessa visão também, tem uma pergunta que fala, Deus ainda está conosco? E a gente concluiu que sim, Ele ainda está conosco. E na segunda visão a gente viu ali 4 chifres que se levantaram, chifres enormes, mas Deus também levantou 4 ferreiros para combater esses chifres e os derrubar. A gente estudou, viu que são os 4 impérios que se levantaram contra o povo de Deus, que foram o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E Deus destruiu esses impérios, hoje estão em ruínas desses impérios. Mas nós também sofremos ataques do inimigo, do mundo, da carne, do pecado, ao qual Jesus, o grande ferreiro, destruiu toda essa potestade na cruz do Calvário. E a gente estudou essa visão, e agora vamos entrar na terceira visão. E vamos ler o texto, e depois vamos orar. Versículo 1. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. O 2. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, corre, fala a esse jovem dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fuja agora da terra do norte, diz o Senhor,
porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Escuta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te, toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Fechamos nossos olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, nessa manhã. Nós já te exaltamos, Senhor, com os louvores e agradecemos a Ti por tua misericórdia ter se renovado em nossas vidas nessa manhã, Pai. Senhor, nós estamos aqui para aprender mais a Tua palavra. O Senhor possa tocar em nossos ouvidos agora, Pai, para que sejam abertos no mundo espiritual, para que venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, para que possamos sair daqui mais avivados, mais cheios e transformados por essa palavra, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o profeta Zacarias, ele foi um profeta, um sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal, assim como Ezequiel e Jeremias. E ele foi levantado como profeta. Ele profetizou ali por 2 anos. Foi contemporâneo, no mesmo tempo, do profeta Ageu. Porém, Ageu era mais velho e profetizou somente 4 meses. As mensagens deles eram baseadas na reconstrução de Jerusalém. Ageu veio primeiro, alertando o povo para reconstruir fisicamente o templo e Jerusalém. E quando o profeta Zacarias começa a ministrar, ele traz a ideia de que precisa também reconstruir Jerusalém espiritual, a Jerusalém dentro deles. Porque eles saíram lá da Babilônia, retornaram, mas os corações deles ficaram cativos ainda. Então precisava desse povo ser liberto. E Zacarias, ele é um tipo de um apocalipse do Antigo Testamento. Ele vem trazendo uma revelação da parte de Deus. Apocalipse significa revelação. E ele traz, então, essa primeira mensagem, no capítulo 1, versículo 1 ao 6, trazendo o arrependimento, e depois vai ter essas 8 visões numa só noite. E agora nós vamos entrar na terceira visão. Então, essa visão começa a dizer o seguinte: tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Essa ideia de medição de Jerusalém traz uma ideia de que parecia que alguém queria colocar limites para Jerusalém. E Jerusalém antiga é a mesma de hoje. Nós, nos nossos dias de hoje, entendemos que Jerusalém é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela não tem muros, ela não pode conter muros. E ela é uma igreja de Deus, uma cidade sem muros. E aí começa a visão tendo esse homem, um cordel de medir. Eu trouxe aqui uma fita que nos dias de hoje seria uma fita métrica, que seria usada, que nós usamos para medir. Mas antigamente era tipo um rolo, aqui tem uma capinha aqui, era um rolo que tinha com uma corda, e o pessoal usava para fazer as medições. Eles tiravam e mediam, era um cordel, por isso que é o nome, cordel de medir. E esse homem pegou o cordel e foi lá para medir Jerusalém. A ideia do texto é que ele queria medir
para ver a sua profundidade, a sua largura e seu comprimento, para ver se a Jerusalém nova seria a mesma Jerusalém antiga. E aí começa, então, um resumo aqui dessa visão desse homem. Porque esse homem significa a humanidade, significa o ser humano. E a pergunta de hoje é: e quanto a Jerusalém? O que vai acontecer com ela? A pergunta de hoje seria essa. Então, irmãos, a gente vê no início aqui já o agir do homem. O ser humano, ele faz coisas, ele projeta coisas, imagina coisas, ele tem ideias para tentar, às vezes, ajudar Deus em suas ações. Um versículo que faz uma ponte para essa terceira visão é o capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então o homem, ele tenta colocar limites, ele tenta fazer com o seu braço algumas ações para tentar imaginar o que Deus vai fazer. Mas no versículo 16 a gente vê que a misericórdia de Deus para a cidade de Jerusalém, ali, ele diz que a casa dele será edificada como um cordel estendido. Então quer dizer que o cordel de Deus, ele não tem limites. A medição de Deus não é só 1,5 m, igual essa fita aqui. A medição de Deus, ela é eterna, ela é grande, ela é sem limites. Mas para o homem, nós vemos limites, nós enxergamos limites. E muitas vezes, isso é do ser humano. Ele enxergar limites, ele tentar colocar limites. Mas a gente entende que Deus é que tem o controle de tudo. O cordel dele, a medição dele, não se compara à nossa medição, não se compara ao que a gente pensa, o que a gente acha. Deus é soberano sobre qualquer coisa. Então, a Jerusalém, ela é um símbolo da igreja de Deus. Toda vez que a gente vê falando de Jerusalém, nos dias de hoje a gente vai lembrar a igreja de Deus. A Jerusalém, a igreja, aliás, a igreja militante é a de hoje. Nós lutamos contra a potestade, contra a nossa carne, nós lutamos contra o mundo, nós temos que nadar a contramão do mundo. É isso que é a igreja de Deus. Para manter a vontade do Pai, a igreja tem que ser uma igreja militante. Mas haverá um dia, que é a promessa que, nesse texto também, que vai existir uma igreja triunfante na Nova Jerusalém, a qual não precisará mais de militar, de lutar, porque ali já vamos estar com o Senhor para sempre. Essa é uma promessa aqui que nós vamos ver nesse texto. Então, eu destaquei algumas características da igreja. A igreja, ela é o Israel de Deus. Coloque para nós, Marcelo, Gálatas 6,16. Se vocês quiserem anotar, fica à vontade. Gálatas 6,16. E a todos, quanto andarem conforme essa regra, faz misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, a igreja hoje, operante, é o Israel de Deus. A igreja também é a noiva de Cristo. Coloca, Marcelo, Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. A igreja é a noiva de Deus. Olha só a visão que João teve lá em Apocalipse. Viu a nova Jerusalém preparada como uma esposa para o seu marido. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12.
Isso são algumas características da igreja. Ó, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, nós já estudamos várias vezes aqui, os irmãos já sabem muito bem, que eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós somos igreja quando nos juntamos. E cada um de nós é um membro. Quando a gente junta aqui igual nós estamos, nós tornamos a igreja de Cristo. E Cristo é o cabeça desse corpo. Amém? Amém. Vai ficar bem entendido. Então a igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo. A igreja também é o rebanho de Deus. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós, a igreja de Deus, somos o rebanho dele mesmo. Então, poderia ficar aqui falando várias características, mas isso é para mostrar para os irmãos que Deus se manifesta com a sua sabedoria nas regiões celestiais, estabelecendo um povo, a igreja dele. Vamos ler também em Efésios 3:10, mas você coloca aí. Efésios 3:10. Olha, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então quer dizer, a igreja de Deus, ela tem que ser conhecida, principalmente pelas principados e potestades. Aonde tem a igreja de Deus, ela incomoda o inimigo, ela incomoda as potestades, o mal tem que se retirar, porque ali está a igreja de Deus. E nós, como a igreja de Deus, nós temos que buscar isso de Deus, buscar essa presença dele. Então, essa visão aqui começa com olhar humano. Trata-se, então, do crescimento de Jerusalém. Porque o homem, ele pega ali um cordel de medir para medir Jerusalém, para ver se vai ser igual a outra. No versículo 2, Zacarias pergunta para o anjo, olha, para esse homem, olha, para onde vais tu? E ele respondeu, medir Jerusalém para ver a sua largura e comprimento. O homem queria olhar, queria controlar, queria colocar limites, mas nós vemos que a igreja do Senhor, ela está em total crescimento. Ela não tem muros, ela não vai ficar num lugarzinho só, ela vai ultrapassar qualquer barreira, ela vai estender os limites de Jerusalém. Então, a primeira visão foi de reconstrução, a segunda visão de juízo e agora de crescimento e segurança, na terceira visão. Vamos entender isso aqui direitinho. Ó, nós vemos aqui que o homem saiu com o cordel de medir. No versículo 2, Zacarias pergunta para esse homem, para onde que vai tu? E ele responde. E no versículo 3, eis que o anjo que falava comigo e o outro anjo que saiu ao encontro. Então nós vemos, toda a visão, nós vamos ver que tem um anjo, que é intérprete. Um anjo que explica para Zacarias o que é essa visão. E nós estudamos que esse anjo era uma pré-aparição ou encarnação do próprio Cristo, que estava ali explicando para ele essas visões. E esse anjo, ele sai, e de repente levanta outro, vem cá, peraí, levanta um outro anjo, pode vir, vem cá. Vem ao encontro desse anjo que saiu. Aí o anjo, lá no versículo 4 agora, né, você coloca para nós. Olha, o anjo diz, olha para mim. Corre, fala aquele jovem dizendo, Jerusalém será habitada com uma aldeia sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. Então o anjo que estava falando com Zacarias saiu, e o outro anjo veio, e esse anjo falou com o outro anjo para levar a mensagem para quem? Para o jovem. Pode sentar, Pedro.
para o jovem que estava com um cordel de medir. Essa é a visão, vamos entender aqui. No versículo 5. Porque eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Terminou a visão. Essa é a mistura de hoje. Não, vamos entender a visão aqui, por enquanto. Então, essa foi a visão. Aí eles estavam conversando, de repente um homem pegou a corda, o anjo saiu de próximo, o outro veio e falou, ó, fala essa mensagem. Então, vamos entender aqui a mensagem que o anjo mandou, o outro anjo falar com o jovem. Versículo 4. Olha aí. Corre, fala esse jovem. Jerusalém será habitada como aldeias sem muros. Irmãos, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Eu fui estudar as visões, cada vez que eu estudava, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. A mensagem, irmãos, ela contém são 2 versículos a mensagem. Ela contém uma coisa grandiosíssimo, um ensinamento grandiosíssimo aqui. Por quê? A igreja de Deus, ela não vai ter muros. Ó, Jerusalém, a igreja de Deus, será habitada como aldeias sem muros. Você já pensou uma aldeia sem muro? Que perigo que ela corre? A gente vê nas cidades antigas, os muros eram tão altos. Em Nínive e em Babilônia, Nínive parece que era 30 metros de altura. Em Babilônia, os muros devem de correr 2 carros, um do lado do outro, em cima desses muros, dessas muralhas. Então, uma aldeia sem muro, ela está vulnerável a qualquer coisa atacar. E também qualquer pessoa chegar. Ela não tem muros, ela não tem cerca, ela não tem nada impedindo de alguém chegar, ou de qualquer outro chegar, ou de sair também. Por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. Esse dia eu estava vendo a Israel com Ali, não sei se o irmão já viu, ela explica muita coisa ali sobre Jerusalém. E ela fala sobre esse texto, ela comenta, porque Jerusalém, hoje, ela já ultrapassou, a população dela já ultrapassou aquele limite que tinha antigamente, já tem muito mais casa, muito mais habitação de fora, já se cumpriu até isso aqui também. Mas, na vida espiritual trazendo para nós aqui, era Deus falando, ó, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, não vai ter muros. Versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. A gente já viu lá no deserto, Deus mandou uma coluna de fogo à noite para proteger e para aquecer o povo, porque eles ficavam vulneráveis a ataques. Então, com fogo, os animais não chegam, eles têm medo de chegar no fogo, então não atacam. Então, teve a proteção de Deus ali, na noite, durante o tempo que eles ficaram ali no deserto. E agora o Senhor promete mais uma vez que ele será um muro de fogo em redor do povo. Ele mesmo será esse muro. E não só a proteção, mas a glória estará no meio dela. Para que a glória de Deus esteja no meio da igreja, precisa que Deus seja esse muro de fogo ao redor. Nós vimos quando Deus chamou Moisés, a sarça pegou fogo. Ele, ó, tira a sandália de seus pés, porque aqui é terra santa. Não era terra santa aquele local ali que é punhadinho de terra. Não, se tornou porque Deus se manifestou presente ali. Então, quando a igreja tem Deus em o seu redor como um muro de fogo, a glória dele se faz presente no meio da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, Deus, ele traz essa visão aqui para Zacarias, para explicar algumas coisas sublimes para o povo de Deus. Primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é o olhar humano sobre a igreja. Agora nós entendemos o que é a visão, agora vamos entender algumas verdades também. Hoje em dia, irmãos, a gente vê muitas pessoas querendo colocar limites na igreja de Deus, nas coisas de Deus, achando ser possível colocar limites. Querem colocar cercas, querem colocar barreiras, mas a gente vê que o homem, com a sua força, pode algumas coisas.
Mas Deus é que tem o controle de tudo. Ontem eu estava vendo na internet, parece que saiu uma notícia que o Elon Musk hoje é o homem mais rico de toda a humanidade. Parece que alcançou, não sei se é 400 bilhões, eu esqueci agora, bilhões de dólares, ultrapassa trilhões de reais. Ele é o homem mais rico da história da humanidade hoje. Mas, irmãos, teve um estudioso que falou, mas imagina se de repente acaba com a internet. Dá uma explosão solar e acaba com a internet. Com esses satélites, essas coisas que está tendo tudo aí. O mundo volta a ser o que era antes. Nós vamos perder todo o nosso controle e a humanidade vai entrar em colapso, porque a economia ela vai ficar abalada, empregos vão deixar de existir, pessoas vão ficar desabrigadas, pessoas vão ficar desamparadas. Às vezes as pessoas que estão ricas com dinheiro em conta, vai perder esse dinheiro, vai voltar a ser pobre. Você já imaginou nisso? Nós somos totalmente vulneráveis. Acontece uma coisinha só. Se está acontecendo tudo conforme está hoje, é por permissão de Deus. Irmão. Acontece uma coisinha só, a internet. Um exemplo só, a internet cair, entra em colapso. Então, as pessoas querem colocar limites para a igreja. Hoje a gente vê aí políticos. Os políticos, por exemplo, eles querem tratar de ideologias, eles querem colocar regras até nas doutrinas, e tem pessoas que ainda também inventam heresias para colocar limites. Você não pode fazer isso, você não pode vestir isso, você não pode falar aqui, você não pode fazer isso, nem aquilo outro. Tentam, de todas as formas, colocar limites e infiltrar ideologias nas escolas, nas mentes das pessoas, para colocar limites nas coisas de Deus. E também, olhando sobre a ótica terrena, eles tentam colocar coisas tipo cercas, tipo muros, barreiras, mas no primeiro versículo a gente viu o que aconteceu. No quarto versículo o anjo fala, fala com ele lá. O homem foi alertado. Jerusalém será uma aldeia sem muro. Porque é uma indicação de... Não, primeira coisa, você não pode colocar limites. Vai ser sem muros. E outra coisa, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ela não vai ser a mesma Jerusalém. Ela vai ultrapassar todos os limites. A igreja de Deus, ela tem que crescer, ela tem que ultrapassar todas as barreiras e qualquer limite. Ninguém pode colocar limites ou barreiras na igreja. Ninguém pode medir a não ser o cordel de Deus que foi estendido sobre a igreja. Então a igreja, ela vai chegar em todos os povos, ela vai chegar em todas as nações, ela vai ultrapassar todos os muros até ser conhecida no mundo inteiro. Então se cumprirá o que Jesus disse. Aí virá o fim. Então a igreja ela está crescendo. A igreja ela vai invadir todos e qualquer limites, qualquer barreira a igreja vai passar. Porque não fica nada, nenhuma potestade, nem nada do inferno perante a igreja de Deus. As portas do inferno não vai prevalecer. Porque o Senhor disse que ela vai ser uma extensão de Jerusalém. Ela vai ultrapassar todos os muros. Então, o olhar do homem, muitas vezes, a gente tem a visão de olhar para frente, olhar para o futuro, imaginar as coisas, isso é do ser humano. Aí esse homem vai tentar medir, imaginando algumas coisas, tentando entender o pensamento de Deus, mas os pensamentos de Deus, ele não é o mesmo pensamento nosso. É totalmente diferente. Agora, vamos entender o olhar de Deus. Nós entendemos o olhar do homem a respeito da igreja. Agora, o olhar de Deus a respeito da igreja. No versículo 3 até o 5, a qual nós lemos. Nós lemos, então, que o anjo mandou a ordem. Olha,
Jerusalém vai ser uma aldeia sem muros, porque eu serei o muro de fogo ao redor dela, para que a glória esteja no meio dela. Então, irmãos, eu pergunto para você, quem que é que conhece os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, ele é muito maior do que os dos homens. A gente tenta fazer algumas coisas, os planos, mas não chega nem perto. Não chega nem perto de entender os mistérios de Deus, se não for revelado por Ele. Jesus mesmo disse que a gente entende porque o Pai revela. Se Ele permite que a gente entenda. Mas tudo acontece por permissão dele. Tem um versículo, tem uma frase, aliás, que a gente ouve falar muito, né, que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Mas não tem esse versículo na Bíblia, não, irmão. Você vai lá que tem. Ó, Lamentações 3:37 vai falar um pouquinho sobre isso. Coloca, irmãos. Irmão, para nós. Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece? Quanto ao Senhor, o não mande? Então, quem que vai falar, vai acontecer isso, e acontece mesmo se não é Deus que permite? Mateus 10, 29 e 30. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por um a ase, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus, Ele tem controle de tudo na sua mão. Ele tem a onisciência, a onipresença, a onipotência que trabalha em seu favor. Ele tem toda a sabedoria. A sabedoria estava com Ele desde a criação de tudo. Então, Deus, os pensamentos dele não são conhecidos pelo humano se ele não permitir. As coisas de Deus, elas são reveladas para nós. O plano de Deus é revelado para nós mediante a sua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua. Nós tentamos, nós fazemos as coisas conforme está escrito, mas é Deus que permite tudo. Então, a igreja de Deus é para todos. Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 5, no versículo 9. E cantava um novo canto dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a igreja de Deus é essa aí, irmãos. É estender, é crescer além dos muros de Jerusalém. Porque pela morte de Cristo na cruz do Calvário, todos os seres humanos agora são comprados para Deus. Toda tribo, língua, povo e nação. A igreja de Deus vai ultrapassar os muros de Jerusalém, porque o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. E eles, até hoje, os judeus ainda acham que eles são os únicos povos de Deus. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, todo o povo, toda a língua, toda a nação e tribo, agora são comprados por Deus, por meio do sangue de Jesus. Então a igreja de Deus, ela nunca deve ser, de longe, deve ser uma sociedade secreta e privada. Ela não é isso, uma sociedade fechada. Não, ela tem que crescer, ela tem que passar, ela tem que ultrapassar os limites. A igreja deve ser hospitaleira, acolhedora, aberta para todo mundo. É uma aldeia sem muros, a qual nós lemos. E também aponta aqui para a Nova Jerusalém, onde Deus reinará para todo sempre no meio do povo. Hoje nós temos a presença de Deus expressa pela pessoa do Espírito Santo, qual Jesus deixou para nós. Então, haverá um dia que o próprio Deus, Ele habitará no nosso meio, nós seremos o povo dele para todo sempre. E eu quero fazer parte desse povo. Você quer também? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê então que
A igreja, ela tem que crescer, ela tem que alcançar, ela tem que ultrapassar os limites dos homens, ela tem que chegar, e ela vai chegar, porque essa é a promessa de Deus, em qual um dia chegou para nós também. Esse evangelho, quando a gente fala igreja, é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a base, é o amor. Então, esses dias a gente estudou lá nas casinhas sobre a carta de Paulo a Filemon, que expressa um pouco disso aqui. O apóstolo Paulo falando, olha, falou com o escravo Onésimo, volta para lá, para onde você fugiu. E o Filemon tinha que receber ele como um irmão, não mais como um servo ou um escravo dele, mas como um irmão. E assim é nós. A igreja de Deus, ela tem que ser acolhedora. Chegou alguém aqui, nós temos que acolher, nós temos que abraçar, nós temos que mostrar a ele o evangelho através de nossas atitudes, porque muitas palavras também jogadas ao vento não adianta, vai ter que demonstrar com a nossa atitude que a glória de Deus está manifesta no nosso meio. A igreja de Deus é isso, ela tem que ultrapassar os limites, ela tem que quebrar as barreiras mundanas. O mundo diz, paga mal por mal. A Bíblia diz, não faz isso. Devolva o mal com o bem. E por aí vai, nadar na contramão do mundo. Isso é a igreja de Deus. Mas além de ser uma igreja, pelo olhar divino, uma igreja de Deus, a gente vê também a proteção de Deus. Olha aí. No versículo 5 de Zacarias, capítulo 2. Ele será como um muro de fogo ao redor do seu povo. Porque como uma cidade, uma aldeia sem muros, precisa de proteção, Deus será essa proteção. Deus será o muro alto, Deus será o muro de fogo, Deus será o nosso protetor. A igreja de Deus, ela está protegida por Deus. Então, como eu já disse, lá no deserto teve essa proteção de Deus. Hoje, espiritualmente, nós temos a proteção divina. Às vezes o homem ele faz coisas enormes, coisas grandes. A gente vê os impérios, como era grande, grandiosíssimo, forte, imponente na época. Mas vamos lá para a Turquia, vamos lá para Israel, vamos para a região da Síria, que a gente vai ver as ruínas desses povos. Os homens criaram na época coisas grandes, mas que hoje são ruínas. Mas nós vemos a igreja de Deus como cresceu e como ainda está crescendo e como a gente vê a proteção de Deus sobre o povo dele, como a gente vê a igreja de Deus cada dia mais avançando. Os povos se caíram, mas a igreja de Deus ainda mantém firme e forte pela proteção de Deus. E quando a gente olha para essas edificações, a gente tira lições, irmãos. A gente vê que ninguém pode abalar o poder de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz. E nós não precisamos temer. Muita gente fica com medo, a gente fica sem saber o que fazer. Mas olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Pedro fala ali. Irmãos, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Se tiver alguma dúvida, eu vou falando aqui, vou falando. Vou dar um respeito à proteção. O versículo diz que o Senhor não guardar a cidade em vão trabalho vigia. O anjo do Senhor acampa ao redor da vida. Exatamente. Tem os salmos, né, de Davi também que fala: o Senhor protegerá o seu povo. Em vão vigia o sentinela. Então tem muitas provas. Eu tinha separado vários versículos, mas o assunto ia ficar grande demais. Mas vamos entendendo aqui, ó, que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, nós estamos protegidos e guardados para salvação. Deus protege o seu povo para os salvar. O salvar de quê, irmão? A gente vem falando isso, salvar, nos salvar, nos salvar. Mas salvar de quê? De que Deus vai nos salvar? De que Deus vai nos libertar? Exatamente. Nós vamos entender isso aqui na frente. Ó. Deus vai nos salvar da sua própria ira. Porque o pecado, ele traz condenação.
O pecado, ele traz juízo de Deus. Então, Deus vai nos livrar da sua própria ira. Então, mediante a fé, estás guardado no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo. Então, a gente está vivendo os últimos tempos, a gente acredita. Então, Deus traz a proteção divina para nos salvar, para nos guardar da sua própria ira. A gente vê que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Deus é o nosso muro de fogo, nosso protetor. Nós não precisamos mais, irmãos, ficar procurando outras coisas. Não, Deus é suficiente. Ele é tudo para nós. E a presença de Deus com a igreja não somente a protege, mas também nos traz uma esperança, uma alegria. O fato dele estar conosco nos traz paz e nos traz segurança. Quando a gente tem a certeza que ele está conosco, isso é maravilhoso. A gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Pela forma, né? Você faz tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que é chamado por isso. Então, às vezes, quando acontece coisas ruins com a gente, nós temos que aprender o versículo, às vezes não é botado. É possível. Mas tem coisas que acontecem muito nós hoje, que nós vamos entender só na eternidade. É verdade. Quando existe você, eu sou o seu plano bem. Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foi chamado. É verdade, glória a Deus. No versículo 5, capítulo 2 de Zacarias, ele vai dizer, pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo, qual nós estamos falando, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ele será a proteção, ele estará com a gente, também no nosso meio. Teve um fato que aconteceu com o povo de Israel, lá no deserto. Deus, ele se irou contra o povo e diz, olha, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, falou com Moisés. O anjo vai ter milagre, vai ter as coisas. Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Porque a presença de Deus, ela traz a glória de Deus. Ela traz algo sublime, esplendor máximo. O que é a glória de Deus? O que é glória, a palavra glória? Traz o sentido de coisa grande, máxima, de beleza, de magnitude. E a presença de Deus, ela traz isso. Ela traz a glória dele, ela traz algo sublime que o olho nunca viu, ninguém nunca ouviu, nem se percebeu. A glória de Deus se manifesta. E aonde está a glória de Deus, Deus se faz presente. Deus está ali e é manifesto, a gente vê, é notório. Você enxerga, você vê com o seu olho. Aonde tem a glória de Deus, a gente vê. É uma espécie de céu na terra. É uma espécie de grandeza, revelando seus atributos, os atributos de Deus, os dons espirituais, o fruto do Espírito. Aonde Deus está, com sua glória, ele se manifesta presente, então é notório. Então a presença de Deus, irmãos, é a maior necessidade da igreja. Eu já preguei algumas vezes falando sobre isso. Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele procura, em 2 Coríntios 16:9, ele procura corações para se manifestar forte. Deus, ele quer se manifestar em nós, ele quer se manifestar através de nós, ele quer estar no meio do povo, ele quer estar no meio da igreja. Para o quê? Para proteger o povo para a salvação, para manifestar a glória dele no nosso meio. Esse foi o projeto dele lá em Gênesis, estar com o povo. Então nós vamos ver que ele se levanta, ele tem essa atitude, agora nesse tempo aqui na terceira visão, de trazer Jerusalém além dos muros. Ele quer estender a igreja de Deus além dos muros ali. Agora ficou esse apelo de Deus. Olha, o anjo mandou o outro anjo falar com o jovem. Olha, Jerusalém vai ser uma cidade sem muro. Eu vou habitar no meio dela, eu vou ser um muro de proteção, um muro de fogo. Essa foi a visão. E depois a gente vai ver no versículo 6 a exortação. A exortação
voltando aí com respeito a muro, o muro de pedra, ele não é uma coisa estática, né? Isso, E a igreja do Senhor ela tem que crescer. exatamente. E o muro de fogo é um muro dinâmico, ele vai crescendo de maneira que a igreja vai crescendo. Exatamente. Ele não tem limites, mas ele vai crescendo conforme. É igual ao universo, ele vai crescendo. Fala, Isso. vai crescendo. Ele está crescendo. A igreja vai crescendo junto também. Vai crescendo junto. A proteção de Deus é como uma galinha ali que ajunta os pintinhos, né? Tem o pastor, esqueci o nome dele agora, fugiu. Ele fala a frase, né, que o sol nasceu para todos, mas a sombra é somente para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Essa é a ideia aqui do texto. Agora, do versículo 6 até o 13, a gente vai ver Deus se levantando, então, para salvar a igreja dele. Ali, olha como que diz o versículo. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelo quatro ventos do céu, diz o Senhor. Então agora ele dá uma ordem para o povo. Ele vai trazer uma exortação, dizendo que a igreja de Deus, ela é o lugar da salvação. Como nós já falamos. Então, quando ele fala isso, olha, fugir da terra do norte. A terra do norte, ela foi aquela que levou as 10 tribos, levou as 10 tribos de Israel cativo. O império da Assíria levou cativo. E depois, as outras duas tribos, no Reino do Sul, foi cativo por Babilônia. Então ele está falando, ó, fugir daí da terra do norte, no versículo 7. Sião, escapa tu que habites com a filha da Babilônia. Então sai daí da Assíria, sai da Babilônia, vem para cá, vem para Jerusalém. Aí eu fiquei observando, falei, meu Deus, mas Jerusalém não estava destruída? Não estava sem muro? Não estava tudo em ruína? E esse povo que estava cativo há 70 anos, eles criaram vida lá, eles tiveram famílias lá, criaram coisas, talvez até empregos, talvez tiveram ideias ali que funcionaram bem, cresceram. A gente vê Daniel prosperando, a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram líderes, governantes, que prosperaram ali em Babilônia. Teve outros também que prosperaram, até mesmo o pai de Zacarias, o avô de Zacarias, eles prosperaram ali. E Deus agora manda sair de lá para voltar para Jerusalém, que estava totalmente destruído. Não era um negócio meio fora do comum? Vou sair da onde eu estou protegido e vou para um lugar desprotegido. Essa era a ordem de Deus. Porque eles estavam espalhados. Deus que os espalhou. No versículo 6. Espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Mas agora Deus quer nos ajuntar. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sabe por quê, irmãos? Babilônia e Assíria aqui significa nada menos que o mundo. A gente sabe muito bem que o sistema mundano é significado aqui por Babilônia e Assíria. Toda vez que a gente vem falar nisso, você lembra, é o mundo, as coisas do mundo. Então, nós temos nossa vida social, nós crescemos na nossa vida social, nós temos nossos empregos, nós temos nossa vida também particular. E muitas vezes a gente cresce profissionalmente, a gente tem o nosso afazeres que nos toma tempo, a gente fica tão preso nessas coisas que muitas das vezes esquecendo das coisas de Deus. E Deus dá uma ordem no versículo 6. Fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei com quatro ventos do céu. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Por quê, irmãos? O mundo não é lugar para a igreja de Deus. O mundo sofrerá o juízo de Deus. E agora Deus vai trazer juízos para essas nações. Deus vai trazer juízo para esse povo. Esse povo que levou cativo o povo de Israel, agora sofrerá a ira de Deus. Então, sai daí. Essa é a ordem de Deus. Sai daí. Não foi assim que Deus falou lá com Jó? Sai daí. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Essa foi a ordem. Sai daí. Ele teve que sair. Não queria, não, mas saiu. Teve que sair.
Essa é a ordem para nós, que somos a igreja de Deus. Sai do mundo. Sai, larga essas coisas do mundo. Vai ter juízo para esse mundo. Esse mundo já está condenado. Vai ter juízo, vai ter juízo. Você fica aí. Sai daí, fuja. Essa é a ordem de Deus. Fuja. Resistir a essas coisas. Sai do meio desse negócio. Volta para Jerusalém. Volta para as coisas de Deus. Volta para a igreja de Deus. Essa é a ordem dele aqui. E hoje, irmãos, a gente vê uma coisa. Eu estava comentando ontem com o colega meu. As pessoas estão com a ideia de que tem que se vir na igreja, mas não. Eu creio em Deus. Tá bom, o suficiente. Eu creio em Deus. Mas crer até o diabo crê. Estremece. Só crer em Deus não adianta não. Aí fala, vou ir para a igreja, para quê? Ficar ouvindo os outros falar? Não. Essa é uma ordem de Deus. Foi Jesus que criou a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Nós temos que nos ajuntar, nós temos que mostrar para o mundo, nós temos que ser congregante de uma forma de ser o corpo de Cristo. Mostrar para o mundo que existe uma salvação, que existe um lugar melhor, que nós vamos passar dessa vida para um lugar muito melhor. E o lugar que nós vamos ser salvos é a igreja de Deus. É aqui que Deus vai salvar nós. É aqui que Deus vai nos conduzir para um lugar melhor, para uma nova Jerusalém. É aqui. O passaporte nós compramos ele aqui. Aliás, já foi comprado, nós tomamos posse dele aqui. No meio do povo. Juntos, criando um compartilhamento. Estando junto, comendo a carne do corpo de Cristo, igual ele mesmo colocou. Então nós temos que nos ajuntar. Sozinho não é a igreja. Então essa é a ordem de Deus. Sai do meio desse povo. Sai desse sistema mundano. Fuja e vem. Volta para as coisas de Deus. Então, a gente vê esse dilema. Muitas vezes eu já conversei com várias pessoas, são várias que têm essa ideia. Não sei se já ouviram falar isso com você. Não precisa ir na igreja, não. Eu tenho Deus. Está totalmente errado. Essa é uma ideia mundana. Está vendo? Cada vez mais o mundo ele tenta colocar limites na igreja, colocar barreiras na igreja. Mas nós estamos aprendendo que não existe barreira nenhuma. A igreja tem que crescer. Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso fogo. Ele vai estar com a gente, Ele vai estar no meio do seu povo, para que a igreja dele avance e chegue até os quatro cantos da terra. Mas para isso nós temos que fugir da Babilônia, sair do meio desse povo, porque nesses impérios houve o juízo de Deus. E para o mundo também haverá o juízo de Deus. Então quem ficar lá vai sofrer junto. Não foi assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quem ficou lá foi morto. O povo foi para lá por desobediência. Estavam na presença de Deus. O Jeremias avisou muito, né? Mas o povo não deram ouvido. Porque começou, quando tem idolatria, a gente vê que atrás da idolatria já vem prostituição, profanação, vem todo tipo de pecado. E o povo de Israel perdeu a proteção várias vezes por causa de idolatria, por causa desses pecados contra Deus, e se enfraquecia, e então vinha a ira de Deus para eles. Silmário pegou quarta-feira, falou sobre isso também. Então a gente vê que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Não tem ninguém que vai nos defender da ira dele. Então a gente tem que ter o cuidado para não cair nessas armadilhas mundanas e fazer igual eles ali. Perder a proteção de Deus, foi levado cativo, foi disciplinado, aconteceu tudo o que aconteceu, mas graças a Deus ele ainda teve a misericórdia, prometeu que isso tudo ia passar e haveria um tempo de glória. Mas eles sofreram, muitos sofreram, e não precisava disso, não precisava ter sofrido tanto assim. Mas então nós vimos que nós devemos fugir. A gente ficar tentando, eu vou tentar aqui do meu jeito, vou fazer as coisas da minha forma. Não, irmão, fuge, larga esse negócio. Fica tentando combater, não, porque você não vai conseguir. Então Deus fala, fuja, sai do meio disso aí.
que haverá juízo. Então, no versículo 8 e 9, a gente vai ver agora, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Quando a gente vê falar Senhor dos Exércitos, você vai lembrar que é aquele capitão que vai na frente. Aí quando a gente vê que esse filme de guerra, vai um sempre na frente, criando as estratégias, falando, ó, vai primeiro os cavaleiros, as flechas agora, tal. Comandando o exército. Esse é o Senhor dos Exércitos. E a gente vê que o Senhor dos Exércitos é o próprio Cristo. Em Josué, no capítulo 5, vamos ler lá, em Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez assim Josué. Olha quem esteve diante de Josué, o próprio Cristo, uma pré-aparição de Jesus, mais uma vez nos textos aqui da Bíblia, no Antigo Testamento. Então, ele se manifestou a Josué como o Senhor do exército de Deus. Então, Jesus é o Senhor dos exércitos. Tem muitos outros versículos que eu podia falar, mas vamos passar para frente, senão não vai dar tempo. Então, aqui, a gente vê que o Senhor dos exércitos disse, no versículo 8 de Zacarias 8, para obter a glória. Quem obter a glória? Deus. Enviou-me as nações que vos despojaram. Que nações? A Babilônia, a Síria. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do olho. Irmão, o que é a menina do olho? Você já observou o seu olho? Tem a pupila, que permite passar a luz. A gente tem na face esses ossos aqui que protegem o olho. A gente tem os cílios para proteger. Tá, é Josué 5, 13 a 15. A gente tem no nosso olho a sobrancelha, que protege da água, do suor que vai escorrendo. A gente tem a pálpebra. Então, Deus colocou em nós um órgão muito frágil, mas ao mesmo tempo grandioso, maravilhoso, que é o olho. Então, a menina do olho, ela é bem protegida. Você vê que se for com o dedo, assim, seu olho já fecha automaticamente. Então, a gente vê como que o olho é bem trabalhado, é bem protegido. Então, quando fala a menina do olho, Deus vai nos proteger como a menina do olho. Olha quantas coisas que eu falei para os irmãos que protegem o nosso olho. Então, Deus, ele tem coisas grandiosas, infinitas, sua infinita misericórdia que nos protege, que nos ajuda, que nos fortalece. Você vê a lágrima que cai no olho para limpeza e purificação do olho. Então, várias coisas que acontecem com o nosso olho. E Deus também faz assim. O Evangelho de Cristo, ele é para purificação, para salvação, para proteção das pessoas. Nós somos protegidos, nós somos guardados do nosso inimigo, como a menina do olho de Deus. Você já imaginou você ser a menina dos olhos de Deus? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que privilégio que nós temos. A igreja de Deus é a menina do olho dele. Então é um órgão preciosíssimo, rico, né? Se a gente for falar. Acontecer alguma coisa com o olho, todo o corpo é prejudicado. Então, para a igreja avançar e prosseguir, ela precisa da proteção de Deus. E para ter proteção de Deus, precisa que a glória de Deus esteja manifesta no meio. Porque se Deus não fazer presente, não tem proteção.
Só para eu entender aqui o versículo 8, porque é assim que o Senhor nos exerce. Depois da glória, por exemplo, depois que a pessoa conhece verdadeiramente a palavra de Deus, tem conhecimento de levantar contra o próximo, Deus levantará a mão, o pobre já fala, voltará a ser servo. Isso? Vamos entender aqui, ó. O propósito de Jesus é dar glória ao Pai. Então, a primeira coisa que fala é para obter a ele a glória. Então, tudo que Jesus fez, sua obra na cruz do Calvário, a sua vinda, a sua vida, a sua morte, sua ressurreição, é para trazer restauração para a igreja, é para trazer a glória para o nome de Deus. Tudo que ele fazia é para glorificar o Pai. Então, a gente vai ler agora o versículo 9. Então, a ideia aqui no texto é o seguinte: Deus enviou Jesus para nos salvar de uma condenação, certo? A ideia é a seguinte: então, enviou-me as nações que vos despojaram. Jesus tem um texto, não sei se é Mateus, agora eu esqueci, que ele fala que ele veio trazer com espada. Jesus mesmo disse isso. Por quê? Porque Jesus ele vai cumprir a vontade do Pai. Então ele enviou-me as nações que vos despojaram, porque ele foi levar juízo para aquele povo. Quando Jesus morre e ressuscita, Deus ele cumpre a sua promessa e traz juízo para o povo que não estiver diante dele, não receber Jesus, que estiver fora da igreja. Agora é um juízo diferente. Mas a ideia é o seguinte: no versículo 9, porque eis que aí agitarei a mão contra ele, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Então, como que a gente vai saber que Deus enviou Jesus? Olha só, a resposta já está aqui no próprio texto, fala. Porque eis que agitarei a mão contra eles. Então, Jesus, ele é o exército, ele é o Senhor dos exércitos. Ele que comanda tudo. Então ele vai agitar a mão contra eles e vai ordenar ir contra eles. Então, eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Então, isso. Aqueles que oprimiram o povo, agora eles vão servir. Esse aí, né, tem que Deus vai tratar com esse povo que levaram cativo. Exatamente. Aquele povo que levou cativo, que fizeram toda essa atrocidade, Deus agora vai intervir na história. Ele vai enviar Jesus aqui, ele fez isso, enviou lá e trouxe juízo para a Babilônia, para a Síria, que hoje é ruim. E aconteceu, de fato. A prova diz que essas nações não existem. Não existe, só tem ruína. Mas espiritualmente, espiritualmente falando, a vitória de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós uma libertação. Isso, irmãos, é muito interessante. Nós que éramos escravos, eu ministrei isso domingo, nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos libertos dessa escravidão, pois agora nós temos um novo caminho, um novo acesso. De escravos, nós passamos a ser filhos de Deus. Aquilo que nos oprimia agora já não pode mais nos oprimir, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado e nos leva para uma vida eterna. Ô, irmão. Pode ler. Não existe que trazer quadro na terra. Não trazer a quadro na terra. Isso, olha aí. Jesus veio trazer juízo para o povo que rejeitar, no caso, a palavra dele. A espada vem falar de palavra, mas no contexto, se a gente for ler, eu li esse contexto todo aí, Jesus está explicando isso. Que ele veio trazer juízo, porque Deus, aí a gente pensa assim, mas Jesus não é amor? Jesus não é perdão e tudo? Não, mas ele é justiça, ele é juízo também. Isso, porque a gente tem que lutar, irmãos, contra a nossa carne, lutar contra essas coisas que nos tiram da presença de Deus.
Então a gente tem que tomar, levantar, pegar a espada também e lutar, e agir. Né? E Neemias, quando estava construindo os muros ali, teve esse embate com Sanbalate e Tobias, e um bocado de gente trabalhando e o outro com a espada ali, preparado. Se viessem os inimigos tentar parar a obra de Deus, eles estavam preparados, eles revezavam ali para manter a obra de Deus em pé. E isso que nós temos que fazer. Lutar com as armas espirituais, combater as coisas espirituais, não carnais, nosso olho por olho, dentro por dentro, mas espiritualmente. Como que a gente faz isso? Com a palavra, com oração, com jejum, com união. É isso que a gente vai combater as hostes espirituais, a Babilônia, a Síria, que é o mundo hoje, dessa maneira. Amém? Olha, e finalizando aqui nesses versículos, no versículo 10, estou terminando, a gente vai ler o seguinte, ó: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então a alegria de Deus é a nossa força. E qual que é o motivo da alegria do povo de Deus? Qual que é o motivo da alegria da igreja de Deus? Igual eu falei, a presença de Deus, ela é um bem mais precioso que nós podemos ter. É a maior necessidade da igreja. Então, o motivo da nossa alegria tem que ser a presença de Deus no nosso meio. Quando Deus se faz presente, nós ficamos protegidos, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes. Então, no versículo 10 fala: canta, exulta, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, vai dizer que o Senhor é o Jeová Shammah. O Senhor está ali. Então, se tratando de Deus estar presente no meio do povo. 48, 35. Então, o louvor, ele dá uma ideia de alegria. Você vê quando o povo passou ali o Mar Vermelho, eles cantaram com alegria. Davi se alegrava quando estava ali a presença de Deus. Então, o povo se alegra, o povo tem que exultar, o povo tem que cantar quando tem a presença de Deus. E quando a gente louva, a gente canta, até tem um ditado, os males espantam, mas é porque traz a ideia de que o louvor ele liberta também, irmãos. A gente vê Paulo e Silas na prisão, quando eles cantam, as cadeias caem, as portas se abrem, são libertos. Então, o louvor ele traz para a gente uma exultação em Deus, um elogio para Deus. É como se a gente estivesse devolvendo para Deus o que lhe é devido, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, a igreja que tem a presença de Deus, ela tem alegria. E assim, a glória de Deus vai habitar no meio do povo. E a gente vê no capítulo 1, versículo 14 de João, do Evangelho de Cristo, que João escreveu, capítulo 1, versículo 14, que ele veio e se manifestou presente no nosso meio. E nós veio cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus veio, se manifestou, ele veio e habitou no nosso meio. A gente vê essa habitação aí no grego, que dá dois sentidos. Aquela habitação temporária, eu alugo uma casa e fico ali um tempo, ou a habitação permanente, a casa é minha, então eu faço dela o que eu quiser. Então essa habitação no texto aqui, está falando da habitação permanente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio como forma de homem, encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele habitou no nosso meio e ficou para sempre, porque ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas vou deixar para vocês o Consolador e virei outra vez. Então ele veio habitar para sempre dentro de nós, fazer de nós a morada. Então olha só que interessante. No versículo 10 de Zacarias 2: canta e exulta, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E essa promessa se cumpriu. E ele habita no nosso meio. No versículo 11: naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo.
habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a mim. Agora já é uma promessa. Uma promessa de que a igreja será um abrigo para todos, todas as nações. É uma expressão que fala todos, né? Mas, pelo amor de Deus, mano. Quando em português você fala todos, já está incluindo qualquer pessoa, macho, fêmea, qualquer um. Então, todas as pessoas, por meio da obra missionária, a obra missionária é uma coisa maravilhosa, irmão. A gente vê missionários aí pregando o evangelho, a gente mesmo foi alcançado pela obra missionária. Então, a obra missionária, ela ultrapassa todas as barreiras, como ela fosse um crescente com Jerusalém, igual o Jorge falou, e os muros vai crescendo junto, protegendo, para que um dia todo o povo, raça, língua, tribo e nação se torne de uma vez só o povo de Deus para sempre. Essa é a promessa aqui, ó. Naquele grande dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Olha que interessante. Então, a promessa de um futuro, de todos nós estarmos juntos para sempre. E Isaías, capítulo 2, versículos 3 e 4, já estou terminando, viu? Isaías 2, 3 e 4. Olha o que o profeta também profetizou. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Então ele está dizendo que haverá um dia que não vai ter mais guerra, nem rumor de guerra, não vai ter choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais tristeza, porque nós seremos um só povo, sem guerra, nós seremos todos nós unidos em uma só voz, adorando ao Senhor, estando com Ele, Ele no nosso meio, Ele habitando entre nós, para todos sempre. Amém. Essa é a promessa dele. A nova Jerusalém. Essa é a promessa para o futuro da igreja. A igreja vai ser um lugar que vai acolher todos os povos, um abrigo para todos. A igreja, ela é a herança do Senhor. Nós somos exclusivos do Senhor. Olha só, 1 Pedro 2, versículo 9. Nós somos herança do Senhor, exclusivo, povo exclusivo, olha lá. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja de Deus, uma geração, um povo triunfante para a glória do nome dele. No versículo 12, ele vai falar, ó, então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Versículo 13, cala-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Então a igreja é uma instituição viva, que mostra o poder de Deus na história da humanidade. Então Deus, ele se levantou e escolheu Jerusalém novamente como povo. Ele nos escolheu como povo, ele nos elegeu como igreja para levar o evangelho, para levar a luz àqueles que estão em trevas, e o Senhor habitará no nosso meio. No versículo 12 do capítulo 2 de Zacarias, vai dizer, ó, o Senhor dará a Judá como porção na terra santa. É a única vez na Bíblia que está escrito que a terra de Israel, Jerusalém, é terra santa. É a única vez. A gente vê falar terra santa, povo de Jerusalém, mas aqui é a única vez que está escrito. Então, o povo de Deus é um povo escolhido. Tem que ser um povo santo. Tem que ser um povo separado. E ele diz no versículo 13, cala-se toda a terra diante do Senhor,
porque ele se levantou da sua morada. Então, Deus levanta para intervir na história. Deus, ele levanta para salvar o povo. Deus levanta para trazer segurança ao povo. Deus, ele é o centro do universo. Deus, ele é o centro da igreja. Deus, ele é o centro da nossa vida. Nós devemos tudo para ele, porque dele para ele são todas as coisas. Então, a resposta da pergunta que eu fiz é: Deus, ele vai restaurar Jerusalém, ele vai restaurar a sua igreja para uma igreja inabalável, a qual nunca mais será abalada, nunca mais terá guerra, nunca mais terá rumor de guerra. Deus está nos levando para uma nova Jerusalém. A igreja militante, que é a igreja de hoje, será um dia a igreja triunfante para a glória do nome dele. Amém? Então cale-se diante dele toda a terra. Se Deus se levantou, todo mundo tem que ficar em silêncio. É assim, né, Camila, no julgamento? O juiz se levanta, todo mundo em silêncio. É a ideia desse texto. Deus se levantou. Calem-se todos os povos, tribos, língua e nação, porque Deus se levantou para trazer juízo para os inimigos da igreja dele. Então a igreja de Deus é uma igreja sem muros. Essa é a terceira visão de Zacarias. Irmãos, para finalizar, que privilégio nós temos de fazer parte da igreja de Deus. Nós devemos todo dia glorificar o Senhor, porque Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos mais uma vez nessa manhã. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos elegeu, porque o Senhor nos separou como povo seu, ó Pai. O Senhor possa nos capacitar cada dia mais, Pai, mantermos nossas espadas levantadas, mantermos nossa posição diante dos nossos inimigos, mantermos nós firmes e constantes na sua obra, nos fazendo lembrar cada dia mais as suas promessas, para que sejamos salvos naquele grande dia, para que possamos cantar juntos o hino da vitória, para que possamos regozijar junto com o Senhor para sempre naquele grande dia. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos ao Senhor que fica conosco durante esse dia, abençoando também todos os irmãos que não puderam vir. Pai, estenda suas bênçãos a eles, ó Pai, e nos ensina, Pai, cada dia mais os seus preceitos, para que possamos segui-los, ó Pai, e sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te glorificamos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom domingo a todos. Mais tarde, 7 horas, estamos aí, para dar glória a Deus. Amém.